Quem é adolescente, ou tem adolescente, trabalha com menina, sabe que menina é diferente, é um público um pouquinho diferente, e elas parecem que às vezes eu falo assim, não, alto lá, a tia aqui sou eu. Então você tem que ter essa autoridade, porque se você deixar, você vai ser engolido, já é engolido pela sociedade, e você vai ser engolido por aquele grupo que você tem a obrigação de preparar espiritualmente. O que vai acontecer fora daqui, muitas vezes, é decorrente dos pais, é decorrente da sociedade, da escola. Que podem não te apoiar como líder cristão, é bom lembrar disso. Que não vão te apoiar como liderança cristã. Talvez até dentro do seu próprio meio, mas você tem que ter a consciência, como o senhor falou isso aí, não ser um líder partidário, mas ser um líder que quer preparar aquela criança espiritualmente para a vida, que seja dentro da igreja, que exatamente, seja fora da igreja. E foi Delcio que tinha pedido a palavra ou foi Leonardo? Não. E aí, por exemplo, é importante a gente observar isso daí que a gente está falando, é o seguinte, que quanto a essa questão, que a gente precisa ter aquela consciência, ó, minhas mãos estão limpas de sangue. Porque o que acontece? Dada essa questão da pornografia, eu me lembrei do caso de um daqueles dois assassinos, né, da escola de Suzano, e que eu acho que foi o avô dele que estava triste porque tinha comprado o computador para ele e ficava assim, mas ele estava dentro de casa. Porque na cabeça do pessoal da nossa idade para trás, a ideia é o seguinte, ele está aqui dentro, ele está nesse ambiente. E não é isso, gente. Hoje, com o advento da internet, você está aqui, mas está lá. É como, por exemplo, eu estou aqui, mas aí alguém da Bahia está me vendo. Por exemplo, eu tenho audiência em Moçambique no YouTube. Tem gente que me ouve lá. Tem gente de Angola que tem acesso ao meu material de WhatsApp. Aquela palavra simples que eu mandava para vocês, agora está meio difícil de sair, né, gente? Mas vou chegar lá. Então, o que acontece? Ia para Angola. Então, eu estou em Nova Bilac, gente, lá no fundo de Caxias. E o que acontece? Observa bem, mas eu não estou em Caxias. Eu estou fora do continente. Olha o que é a internet. E aí o cara estava acessando, eu nem sabia que existia essa tal de Deep Web, né? E aí ele estava acessando um negócio, né, que a gente nem fazia ideia que existia. E através desse negócio ele estava sendo treinado para ser uma máquina de matar. E aí você olha uma situação dessa, era um cara comum como todo mundo. Mas lembra, qual é a diferença entre quem você era, quem você é hoje, quem você vai ser amanhã? A mentalidade. E é nessa hora, né, eu ontem fui pregar na igreja de um pastor amigo meu, que ele estava me mostrando, ele conversa comigo sobre várias questões, né, do comunismo em todas as instâncias, né, no aspecto de Rússia, China, e falando sobre marxismo, gramscismo, essas coisas todinhas. Aí ele está me mostrando o livro dele, né, acho que é Caderno do Cárcere, né, ou é Diário do Cárcere? Do Antônio, do Gramsci. E aí nisso ele estava mostrando, aí ele falou o seguinte: ainda bem, não vou falar aqui o nome, né, mas ainda bem que fulano de tal não sabe ler e escrever de direito, porque lá preso, se tivesse a mesma ideia do Gramsci, ia estar aproveitando esse tempo ocioso para escrever um monte de coisa para todo mundo, né? Não vou falar para não dar treta. E aí nesse caso, né, não, estou falando do pastor amigo meu que falou. E aí nesse caso, né, em relação a isso, perdão, uma pessoa estava dizendo que não tinha conseguido escutar você falar, Evanice. O que a Evanice estava dizendo era que a gente, enquanto líder cristão, a gente não pode se omitir, mesmo sabendo que nossas crianças, adolescentes e jovens estão sendo doutrinados pela mentalidade, né, que não tem a ver com os princípios cristãos, mesmo que a gente não tenha apoio nem dos pais deles. E aí, nesse caso, aí voltando à questão do apoio, inclusive da família, ou de um líder leal, aí a gente vê a questão da estrutura. Porque é o seguinte, digamos que a mãe, né, dessa menina que está viciada em pornografia, ou desse menino que está na Deep Web, ou de repente desse jovem, né, que está começando a aprender que
Deus não existe, igreja é golpe, pastor é malandro, esse negócio todinho. Digamos que essa pessoa tem um dízimo forte. E aí a gente precisa pensar o seguinte, olha, se for o caso, a gente vende o patrimônio, mas a gente não vende a nossa alma. Agora a pergunta que a gente faz é o seguinte: a gente tem peito para isso por amor a Cristo? Ou a gente vai sacrificar o futuro da nossa juventude? Porque o que eles querem é tirar proveito mesmo. Esse é o papel deles. Só que nós, como mais antigos, precisamos lembrar o seguinte: a fatura da conta deles vai chegar. Eles não sabem disso, mas a gente sabe. E de repente, o pai ou a mãe tem aquela ideia de que assim, o meu filho só está com uma dificuldade. Os outros, o filho dos outros é que desencaminha o meu filho, né? Então o que acontece? Ah, não, meu filho é um bom filho, mas o filho do irmão fulano lá da igreja é um menino perdido. Eu já falei para meu filho, não anda com esse garoto. E às vezes é o filho do fulano que a mãe está dizendo que é o perdido, que é a anta que está sendo guiada pelo bonzinho que ela está dizendo. E aí o líder cristão chega, opa, peraí, cara, não é por aí, não foi isso que Jesus ensinou. Olha só, antes de você ser líder de jovens aqui, minha mãe, meu pai tinham fundado essa igreja. E aí começa. E aí você tem que estar pronto para dizer o seguinte: olha, aqui a gente segue Jesus. Aqui a gente quer fazer a vontade de Deus. Tá dando para entender? A gente precisa entender o seguinte: olha, a gente não pode pegar esse caminho. A gente tem um compromisso com a eternidade das pessoas. A gente tem um compromisso com a sexualidade saudável desse futuro homem. É um garoto, imagina que é um garoto ou uma garota de 10 anos de idade aprendendo a ver o corpo dos outros como objeto. Como é que vai ser o namoro dessa pessoa com 16 anos? Nem 16, pô, com 12 já vai estar namorando. E como vai estar namorando? Com quem vai estar namorando? Eu não sei se devo perceber, assim, é um negócio para ontem. Mas o que a maioria de nós quer? A maioria de nós quer apenas vê-los no culto. Eles estão lá dentro, mas a igreja não está neles. Porque se a igreja estivesse neles, não haveria rebelião, não haveria mentira, não haveria isso, não haveria aquilo outro. E se houvesse, acatariam a disciplina. Por quê? Porque sabe que está errado. Agora, quando eu, por exemplo, não tenho a consciência de que eu estou errado, aí eu tenho que parar para pensar, que tipo de seguidor de Cristo eu sou? É importante pensar isso, né? E aí, por exemplo, são os filhos e os netos dos membros e dos líderes da igreja, né? Essa próxima geração de liderança. Ou seja, o que lhes acontece afeta as suas famílias, afeta o futuro da igreja, afeta o futuro das novas famílias que estes jovens vão formar. Então, por exemplo, é muito comum que o jovem fale assim: a vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso. Não é bem assim não. Se ele tiver pedido, a mãe vai ter que pagar a dívida dele, o pai vai ter que mandar ele para algum lugar, não sei onde, um tio que não tem nada a ver com a hora do Brasil pode correr risco de morrer porque vai ter que ficar com ele. Que aconteceu com aquela família, né? Tá dando para entender? Se a menina engravidar e o malandro capinar, até porque eu costumo, quando eu falo para meninas em palestra, eu falo isso: olha, o filho não fica no ventre do malandro não, tá? Fica no seu. Então é muito mais fácil ele se descolar da criança do que você. Você pode até se descolar, né? Vai parir num saco de plástico, jogar no valão, mas até isso acontecer, ele está no seu ventre. Enquanto isso, o camarada, está aí, ciscando em outro terreno. Então abre o teu olho, meu filho. E aí a gente, por exemplo, lida com situações assim, em que, ninguém tem nada a ver com isso. Então tá beleza, na hora de ir pro posto de saúde, não chama sua mãe não. Não vai no carro do seu pai não. A vida não é sua, ninguém tem nada a ver com isso. Na hora que, por exemplo, vier o fulano e falar assim: ó, me dá meu dinheiro essa semana, senão você morre. Não vai pedir a vozinha para pegar um empréstimo lá no cacique, não. A vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso. Então morre com a sua roupa. E às vezes pedem da morte, já vi isso. Ai, Jesus.
Porque eu entendo que a igreja, como diz Bill Hybels no seu livro Liderança Corajosa, para mim a igreja é a esperança do mundo. Por que você acha que a igreja é tão bombardeada, inclusive aqui no Brasil? A igreja é a última reserva moral, com todo o problema que a igreja tem. A gente tem caloteiro que não paga coxinha de galinha na igreja. Mas ainda, não, lá em Nárnia. Aqui no Rio de Janeiro não. Vocês que são cidade do Rio, Marcelo Crivella, é outro nível. O prefeito de vocês é famoso. Então o que acontece? Por exemplo, é importante, com todo o problema que a gente tem, pode ter um adultério aqui, uma fornicação ali, mas ainda assim, a gente tem todo dia uma mensagem: isso é pecado. Isso é pecado. Até o pastor Rodar, ele está pregando igual um condenado contra aquilo ali. Até, por exemplo, né, aquela pessoa sair da igreja, ela vai ficar escutando, tá escada ela sair da igreja e lembrar: isso é pecado. Então, ou seja, a igreja, ela é de certa forma uma reserva do tipo: olha, tudo bem, a gente mente, mas a gente continua dizendo que mentir é errado. O que está acontecendo lá fora é diferente. Agora a gente está conseguindo chamar a escuridade de luz, a gente está conseguindo chamar o amargo de doce, a gente está conseguindo chamar o mal de bom. Então o que está acontecendo, assim, a gente está vivendo de uma tal forma, por exemplo, digamos, eu vou assaltar você, e aí nisso ele vai e me rende, eu reajo, ele me mata, ele é o culpado, porque ele tirou a vida de uma pessoa. Só que ninguém para pensar o seguinte, que você não procurou a morte, mas eu procurei a morte quando eu quis pegar esse caminho. É que nem o camarada que vai atravessar debaixo da passarela na Avenida Brasil. Tudo bem, gente, poxa, se o cara que está vindo puder contornar, frear, fazer alguma coisa, legal, mas aquele camarada, ele sabe que ele está assinando um contrato de risco, ou seja, eu estou caminhando para a morte. Semana retrasada. Mas a sociedade já não está mais dizendo isso. A culpa é de você que paga suas contas, a culpa é sua que faz o que é certo, a culpa é sua que tenta falar a verdade, né? A testemunha de um crime é o X9. Ou seja, um elemento positivo no direito vira um elemento negativo na sociedade. Fala. Semana retrasada, um policial prendeu um assaltante, né? E nisso, quando ele algemou o assaltante tentou pegar a arma. E o policial na hora reagiu, deu um tapa no rosto. O povo estava falando que o policial era grosso, não tinha que fazer isso. Ué, mas se ele pegar a arma, ele vai fazer o que com o policial? Ia devolver? Não, e é interessante que assim, quando mata o policial, aí você observa que vem o discurso: a polícia é a que mais morre do Brasil, é a que mais morre, é a que mais mata, não sei o que lá, tal. Mas a gente está vivendo uma inversão de valores muito grande, né? É aquele caso assim do tipo: hoje o maior negócio é você ser vítima. A questão é o seguinte: olha, você está fazendo um negócio, aí alguém foi e bateu de frente contigo, banco coitado. Porque se você fosse defender, vai ficar todo mundo contra você. Aí você banca o coitado, você pode estar errado, todo mundo te defende. Eu não sei o que está acontecendo na nossa sociedade, né? Que parece que é errado fazer o que é certo. Tá dando para entender? E aí, diante disso, eu não sei se... Eu entendo, Joel, quando você fala que... Eu concordo com você, pastor não resolve o problema de pai. Existem coisas que têm a ver com educação e não com cristianismo. Entretanto, em Cristo, a gente vai aprendendo a viver a tal da novidade de vida. Então a gente tem as escrituras dizendo: olha, não pode, isso não se deve fazer, Deus é contra isso aqui, né? Uma hora Deus vai chegar e vai cobrar em relação a isso. É importante a gente lembrar que assim, a sociedade não tem nenhum elemento regulador, é cada um por si. A gente percebe que é o seguinte: até mesmo as nossas questões legais, o que é certo e o que é errado? Depende. Porque acontece, eu aprendi a fazer isso aqui, quer ver, por exemplo, a minha esposa, eu chamo ela, né, vocês sabem, né, de fundamentalista, homofóbica, direitista, né, e aí intolerante. Ela assiste um canal, né, do Nando Moura.
E aí nisso, o Nando Moura estava fazendo uma crítica que eu não sei se foi o Arthur Duval ou se foi o Danilo Gentili que tinha que pagar, acho que 100 mil de indenização ao Marcelo Freixo. E aí, nesse mesmo vídeo, o Nando Moura estava dizendo que um camarada que teve o braço amputado trabalhando na Sadia vai receber uma indenização de 60 mil reais. Ou seja, o deputado ofendido ganha 100 mil. Um cara que perde o braço ganha 60 mil. Essa é a justiça do nosso mundo. Entende? E assim, e a gente como igreja precisa lembrar o seguinte: não, peraí, nós não somos esponja, nós somos sal. E o líder de jovens tem que ser um cara comprometido com Cristo o suficiente para dizer o seguinte: isso está errado. Sim, mas deixa eu dar uma. O senhor perguntou a respeito de liderança, eu já liderei já há 20 anos atrás. Era outro tempo. O senhor falou que. Eu também liderei quando tinha disquete no computador. Aí vale. Como o senhor falou, há 20 anos atrás, fora já era assembleia, então obedecia. Hoje, há pouco tempo, na minha igreja. Não, até a Assembleia mudou. O desgaste, eu estou entendendo. Não, a liderança cristã é muito desgastante, por isso que tem gente que se vende. Mas aí você percebe a diferença? Uma coisa é a manutenção da estrutura, outra coisa é o seguimento de Jesus. A gente precisa seguir Jesus dentro da estrutura, mas o nosso trabalho não é sustentar a estrutura. Mas quando o senhor diz que a igreja é o sal, eu concordo quando o senhor diz que a igreja é a igreja de consertar, mas é difícil a gente conseguir fazer